Bom dia, graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao nosso Deus toda honra e toda glória nós devemos dar. Que domingo maravilhoso é este que o nosso Deus está nos dando, nesta manhã. Por isso que nós devemos louvar o nosso Deus. Que cada dia, cada manhã, Ele nos traz uma novidade. Ele nos traz aquilo que nós mais precisamos, que é a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe ricamente os nossos irmãos no decorrer deste dia, deste domingo maravilhoso. E logo mais, com a graça de Deus, à noite, nós estaremos também na igreja, para nós louvarmos ao nosso Deus, para nós bendizermos o seu santo nome. Isso é uma bênção, é um privilégio que o nosso Deus nos dá. Portanto, a Ele toda honra e toda glória nós devemos dar. Meus queridos, hoje nós vamos falar com os irmãos sobre um texto que nos diz do vale para o rio. No domingo retrasado, nós falamos na escola dominical vencendo as tempestades. São temas bastante sugestivos por esses momentos em que nós estamos passando. E de onde nós vamos tirar todas as nossas forças, as nossas decisões, é do nosso Deus. Portanto, hoje nós vamos falar sobre este tema. Do vale para o rio. E nós convidamos os irmãos para abrirem as suas Bíblias num salmo bastante conhecido. Um salmo que todas as crianças, desde o menor até o mais de idade, conhecem este salmo, que é o Salmo 23. Vejam bem o que o salmista nos diz nestes salmos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, esses versículos, meus queridos, que nós acabamos de ler, ele nos fala a respeito deste vale, a respeito deste tema em que nós vamos utilizar nesta manhã juntamente com os irmãos. Há um ditado, meus queridos irmãos, um ditado árabe que diz o seguinte: somente sol e nenhuma chuva tivéssemos um deserto. Somente chuva e não sol, a nossa vida seria encharcada. São tempos bons, e tempos difíceis que nos mostram e que nos ajudam e que nos fazem amadurecer. A vida, meus queridos irmãos, é uma mistura de tristezas e alegrias, de vitórias e derrotas, de sucessos e fracassos, de montanhas e de vale. É essa a nossa vida. Hoje nós vamos meditar juntamente com os irmãos sobre este tema, do vale para o rio. Meus queridos irmãos, uma boa notícia, Deus está nos falando que Ele está presente mesmo quando nós passamos por um vale escuro, como diz o salmista.
E esse vale escuro, meus queridos irmãos, por nossos dias, muitas vezes se tornam em escuridão. O salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A Bíblia, meus queridos irmãos, usam esse termo vale, usando como referência nos tempos atuais em que nós estamos vivendo. Josué, meus queridos irmãos, ele mencionou o vale no capítulo 7, o versículo 20, ele mencionou o vale da desgraça. Ele diz assim, e puseram em cima de mim um montão de pedras, e por isso que usam o nome daquele lugar de Vale da Desgraça. Está em Josué 7, versículo 26. E Davi, meus queridos irmãos, já fala de vale árido. Ele diz assim, o qual passando pelo vale árido, faz dele manancial. Essa foi a ideia que Davi nos relata. Oséias também, meus queridos irmãos, ele menciona o vale de aflição. E ele diz assim, e transformarei o vale da aflição em uma porta de esperança. Oséias 2, versículo 15. E já no Salmos 23, e o versículo 2, ele diz assim, Davi nos fala, o vale da sombra da morte. Em hebraico, meus queridos irmãos, essa expressão significa o vale escuro profundo. Isso representa em hebraico. E nós precisamos saber as verdades dos vales, a verdade sobre os vales. E nós queremos compartilhar com os irmãos três vales que nós vamos estudar. Primeiramente, os vales são inevitáveis. Eles vão acontecer. Conte com isso, meu irmão. Você muitas vezes acabou de sair de um vale, ou está passando por um vale, ou está a caminho de um vale. Depois de cada montanha, meus queridos irmãos, Jesus foi bem realista a esse respeito em João 16, versículo 33, quando ele nos afirmou, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. A questão, meus queridos irmãos, não é se acontecer, mas quando acontecer. Experimentamos sofrimentos, experimentamos tristezas, experimentamos doenças. Há tempos de frustrações, há tempos de fracassos, há tempo de fadigas. Tudo isso faz parte da nossa vida, meus irmãos. Isso são os vales inevitáveis que nós temos. E já os vales, eles são imprevistos também. Os vales são imprevistos na nossa vida. Não é possível, meus queridos irmãos, que nós possamos planejar, possamos agendar, possamos demarcar em nossas vidas esses vales. Os vales, meus queridos irmãos, vêm justamente nas horas mais inesperadas. Algumas vezes, meus queridos irmãos,
O pneu do seu carro furou numa hora apropriada? Simplesmente acontece. Simplesmente acontece. E geralmente, quando menos nós esperamos, é nas horas mais inconvenientes, os vales chegam. E chegam muitas vezes de repente. Eles são imprevisíveis. Você, meu querido irmão, já percebeu como um dia bonito pode tornar-se um dia terrível? Um telefonema, meus queridos irmãos, uma carta, um diagnóstico médico, um acidente, uma desgraça vem atrás de outras. De repente, meus queridos irmãos, as nossas barracas são destruídas, como diz Jeremias, assim, as nossas barracas são destruídas e as suas cortinas são rasgadas em pedaços. São vales imprevisíveis. E Jeremias nos fala desta forma. E outro vale que nós podemos experimentar até individualmente em nossas vidas, meus irmãos, são os vales imparciais. Ninguém, meus queridos irmãos, ninguém está imune contra vales. Ninguém tem isenção de dor, de sofrimento. Ninguém recebe o passe livre de problemas. Todo mundo tem problema. Pessoas boas ou maus. Vales, meus queridos irmãos, não são apenas uma indicação de que você é necessariamente uma pessoa que significa que vive, que você é uma pessoa. A Bíblia, meus queridos irmãos, a Bíblia deixa bem claro para nós que coisas boas acontecem para pessoas más. E outras vezes, coisas más acontecem para as pessoas boas. Então, nós podemos ver que são imparciais. Tanto pode acontecer comigo hoje como amanhã, tanto pode acontecer com você hoje, amanhã, ou daqui um mês, ou daqui um ano. São vales imparciais. Em Mateus, meus queridos irmãos, no capítulo 5, o versículo 45, Jesus declarou assim, para nós vermos como são imparciais. Jesus Cristo declarou, ele faz o sol brilhar sobre os bons e os maus. E dá chuva tanto para os que fazem o bem como para aqueles que fazem o mal. Mateus 5:45. Quando a gente, meus queridos irmãos, passa por situações difíceis, por um vale, a primeira reação, muitas vezes, nossa, é aquela pergunta que a maior parte das pessoas fazem. Por que eu? Por que eu e não fulano, beltrano ou cicrano? Você acha, meu querido irmão, que você deveria ficar isento dos problemas? Não. O que nós devemos fazer, então? Se a única pessoa que nunca tem uma tragédia, prejuízo, perda de um ente querido, ao invés... Lembre-se, meu querido,
de que aqui não é o céu ainda. Que nós ainda teremos muita coisa para passar. Porque nesse mundo as coisas não são perfeitas. Aqui há problemas, aqui há dificuldades, os vales vão acontecer para as nossas vidas cristãs. O cristão, meu querido irmão, passam por vale, assim como qualquer uma outra pessoa. O cristão fica decepcionado, o cristão fica doente, sofre tragédias, perde pessoas queridas, tem dificuldades financeiras. O povo de Deus tem problema familiares. Passa por vale, assim como os demais, como as demais pessoas. Mas existe uma grande diferença. A diferença é que nós temos um defensor. A diferença, meus queridos irmãos, para o cristão não é a ausência do vale, não. Presta bem atenção. A diferença para o cristão não é a ausência do vale, mas a presença do pastor. Deus está conosco. Ouçam bem, Deus está conosco. Ele falou como fui com Moisés. Ele falou como fui com Moisés, assim serei contigo. Assim será com você, meu irmão. Não te deixarei, nem te desampararei. Está em Josué 15, se quiser conferir, depois pode conferir. Lembre-se disso, meu querido irmão. Eu estou com você todos os dias, até o fim dos tempos. Que coisa fantástica, irmão. É aí que está a grande diferença daquele que tem o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. Aí nós perguntamos, de onde procedem os vales? De onde procedem os vales? Nós vamos destacar três fontes de onde procedem os vales. Três fontes de onde procedem os vales. Primeiro, procede do diabo. Ele tem o prazer em ver as pessoas no vale, meus irmãos. Ele arma ciladas. Ele festejam com as pessoas quando está passando por dificuldade e não tem onde buscar. Por isso, meus irmãos, que 1 Pedro, no capítulo 5, e o versículo 8, ele diz assim, que nós devemos ficar alertas, vigiando, porque o inimigo, o nosso inimigo, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando nos devorar. Esta é a primeira fonte do vale, do diabo.
E a segunda fonte que nós vamos falar nesse instante, o vale procede do próprio homem. O vale procede do próprio homem. Sabem por quê? Porque muitas vezes nós não consultamos a Deus. Muitas vezes nós vamos segundo as nossas intenções. Muitas vezes nós confiamos muito mais em nós do que em Deus. Então esse vale também procede do próprio homem. Consulta a Deus. Consulta a Deus para que saibamos. E nós vamos prosperar no caminho que nós levamos. Está em Juízes 18, versículo 5. Consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que nós levamos. Agindo assim, com certeza, meu irmão, com certeza, meu irmão, você que está nos ouvindo, este vale vai passar. Este vale não vai nos atingir. Porque do nosso coração vai surgir coisas espirituais. A terceira fonte de onde procede o vale, a terceira fonte é de Deus. Primeira fonte do diabo. A segunda fonte do homem. A terceira fonte de Deus. Embora, meus queridos irmãos, Deus não tenha prazer em nos permitir vales, isso acontece quando ele tem um propósito em mente. Não importa qual o vale, ele tem bom motivo. Ele diz ainda que por um pouco de tempo seja entristecido por todo tipo de provações. Pedro diz isso. E ele nos confirma, é essa pequena e passageira aflição que sofremos vai trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 17. Todo vale, meus queridos irmãos, todo vale serve para um propósito em nossas vidas. Mesmo aqueles pequenos, inconsequentes, aquelas coisas que nos parecem mera irritação, elas servem para algum propósito em nossa vida. E veja bem, ele deseja nos transformar e nos amadurecer. A fé, meus queridos irmãos, ela se desenvolve muito mais nos vales da vida. Deus está mais interessado no nosso caráter do que no nosso conforto, ou até mesmo na nossa própria conveniência. Ele está interessado na nossa integridade. Às vezes, para desenvolver em nossas vidas uma qualidade de vida abençoada. É por isso que muitas vezes ele precisa nos enviar para o vale. Deus quer, meus queridos, Deus quer nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Será que Jesus ficou isento de sofrimentos?
De forma alguma. Por que então deveríamos ter essa isenção? Se o próprio Jesus teve o seu sofrimento. Será que Jesus foi tentado? Sim, foi tentado. Será que Jesus foi mal entendido? Será que Jesus foi criticado? São perguntas que nós devemos fazer como cristãos. Sim, será que você vai ser? Será que nós vamos ser? Não resta a menor dúvida. Não resta a menor dúvida porque deveria ser diferente então conosco. Não tem resposta. Deus não quer causar-nos mal. Será que Deus pode usar os vales para o nosso bem? É claro que sim, meus irmãos. É claro que sim. Ele pode usar até mesmo o mal que outras pessoas intentarem contra nós. Deus nos usa nos vales e nos faz crescer. E nos edifica. Aí nós perguntamos, então, o que fazermos durante a passagem pelo vale escuro? Aí o salmista nos fala assim, meus irmãos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam e me protegem. Salmos 23, meus irmãos, um salmo que todos nós conhecemos. O que fazemos então para fazermos durante a passagem pelo vale escuro? Primeiramente, nós recusamos o desânimo. Vamos recusar os desânimos. Por isso que Davi disse assim, ainda que eu ande, prestem bem atenção nesta parte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Né? Então ele está nos falando que ele estava andando e não correndo. Ainda que entre em pânico, ainda que nós, melhor dizendo, ainda que nós entramos em pânicos, nós não devemos parar. Nós não devemos fugir. Andar, meus queridos, significa dar passo a passo. E esses passos, meus queridos irmãos, têm que ser firmes. Esses passos têm que ser conscientes. Por isso que ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Davi está dizendo, meus queridos irmãos, que ele haveria de enfrentar. Que ele haveria de enfrentar os vales no seu dia a dia. Em nossas vidas, meus irmãos, nós devemos recusar-se o desânimo. Não é possível, meu irmão, não é possível
nós desanimamos diante do vale. Não é possível, por isso, nós passarmos por debaixo do vale, não. Não é possível nós passarmos por cima do vale. Mas ele diz, ainda que eu ande pelo vale. Há uma grande diferença. E continuando, ele diz assim, que nós não devemos recusar o medo. Veja bem o que ele diz. Não temerei. Que esta palavra também fique para nós. Que nós não devemos temer. Como poderemos andar sem medo? Como poderemos andar sem medo? A resposta é clara. A resposta é clara para nós. Poderemos andar sem medo, meus irmãos, focalizando no poder de Deus e não nos problemas. Aí nós vamos andar sem medo. Quando nós focalizamos a nossa mente em Deus e não nos problemas. É isso que é necessário, meus irmãos. Se colocarmos duas pessoas numa situação idêntica, numa tragédia ou numa crise, uma vai ser devastada pela situação e outra vai ser fortalecida pela sua fé. E o que faz a diferença é o seu foco. O que faz a diferença é o seu foco, o seu pensamento. É preciso focalizar não na circunstância. É preciso focalizar a sua mente em Cristo. Não a situação, mas no Salvador Jesus. Não nos problemas, mas no poder de Deus. A energia humana, meus queridos irmãos, ela se esgota. A resistência nossa, humana, ela tem um limite. Para os vales da vida, precisamos de uma fonte maior que nós mesmos. Se você pensa que vai sobreviver a todos os vales da vida com base nos seus esforços próprios, meus irmãos, você pode esquecer. Você pode esquecer, você não vai chegar a lugar nenhum. Nós precisamos de uma fonte de poder maior do que nós mesmos. O Senhor está perto dos que temem, dos que têm o coração quebrantados. E salva os de corações abatidos. Salmos 34, versículo 18. Jeremias também nos diz assim, meus queridos irmãos, na 29, versículo 11, ele diz assim, conheço os teus planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos para dar-lhe esperança em um futuro. Então, meus queridos irmãos, vamos relembrar da companhia de Deus.
Deus não só promete nos capacitar, meus irmãos. Deus só não nos promete em nos capacitar quando nós estivermos no vale. Mas Ele nos promete estar presente. Quando você atravessar as águas profundas, você tem a válvula de escape. Quando você passar as águas profundas da perturbação, ele diz assim: eu estarei com você. Quando você atravessar nas dificuldades, eles não o encobrirão. Isaías 43, versículo 2. Ele promete, meus queridos irmãos, estar conosco cada passo durante o vale. Deus está nos dizendo que não há nada a nós temermos. Quando Jesus está por perto, meus queridos irmãos, Deus não está sentado nos céus, olhando simplesmente aqui para baixo, ele dizendo: espero que ele consiga. Esse é o desejo do nosso Deus. Espero que ele consiga vencer. Ele está conosco nos vales, andando ao nosso lado, segurando em nossas mãos, nos conduzindo. Interessante, meus queridos. É interessante você e todos nós observarmos o que o Salmos 23, no versículo 4, ele nos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Que coisa fantástica, né, meus irmãos? São os vales, meus queridos irmãos, que nos colocam muitas vezes face a face com Deus. E ele diz: tu estás comigo. São vales da vida que nos colocam face a face com Deus. De repente, meus queridos irmãos, o que é superficial para nós se torna eterno. Quando estamos passando, meus queridos irmãos, por um vale, não queremos falar sobre Deus muitas vezes. Mas nós queremos falar com Deus. Nós queremos ter Ele conosco, não apenas falar com Ele. Qualquer pessoa, meus irmãos, qualquer crente, qualquer irmão maduro na vida cristã, pode confirmar isto. Que durante os vales que ficamos mais próximos de Deus. Quando nós se sentimos desgastados, quando nós sentimos perplexos, quando nós sentimos desesperados, é que nós conversamos mais intimamente com o nosso Deus. É aí, meus queridos irmãos, que Ele torna mais real em nossas vidas. E aí Ele diz: eu estou com você. Você não está sozinho. É bom estar no topo da montanha. É bom você estar no topo da montanha. Mas são nos vales que encontramos Deus face a face.
Ele nunca fica tão próximo, irmãos, quando nas horas em que estamos passando pelo vale. Que coisa fantástica! Confiar na proteção de Deus. Davi, meus queridos irmãos, declara: a tua vara e o teu cajado me protegem. Vara nós sabemos que é um cajado, né? Mais ou menos de 1 metro, é uma ferramenta básica que os pastores usavam para proteger as ovelhas dos embates dos animais ferozes, né? E ela tinha na sua extremidade aquela parte encurvada, né? Era justamente para contra-atacar os animais ferozes. Qualquer ameaça. Com isso, meus queridos irmãos, Deus está conosco e nos diz: quando você passar pelo vale, eu defenderei você. Eu te protegerei. A vara de Deus, meus queridos irmãos, nos dará proteção. O nosso Deus não está assentado nos céus, apáticos, indiferentes. O bom pastor luta por nós. Ele é o nosso defensor. Ele é o nosso protetor. Isto é o que nos fará vencer. Meus queridos irmãos, muitas são as aflições dos justos. Mas o Senhor de todos as livras. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições. E o salmista diz assim: o teu cajado me consola. O teu cajado me protege. O pastor usa, meus queridos irmãos, o cajado para guiar e para nos conduzir. Ele usa o cajado justamente para trazer a ovelha perto de si, para levantar uma ovelha que cai ou que se afasta. E este cajado, meu irmão, minha irmã, tem um significado muito importante para nós. E concluindo, meu irmão, Jesus, o sumo pastor, se preocupa com as ovelhas desviadas. No Evangelho, meus queridos irmãos, de Lucas, ele nos conta certa parábola para ilustrar a sua preocupação com as ovelhas desviadas. Ele diz assim, em Lucas 15, no versículo 4 ao 7, ele diz assim: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Portanto, meus irmãos, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E toda essa situação que nós estamos passando,
todos esses problemas que nós estamos vendo, todos esses choros de pessoas que têm perdido entes queridos, todas essas pessoas que têm seus queridos em UTIs, em hospitais, o Senhor Deus nos livrará. E Ele nos conduzirá de uma forma tão amorosa para todos nós, irmãos. Que o nosso Deus, o nosso Pai, o Senhor das nossas vidas, possa te abençoar, meu irmão. Possa lhe dar aquilo que Ele acha que é melhor para você. E que esse vale será passageiro. Mas a vitória será completa em nossas vidas. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará em sua vida. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.